Boa noite a todos. Vou ler uma mensagem aqui do livro Pão Nosso, capítulo 107, Piedade, do Espírito Emmanuel, através do médico Francisco Canto Xavier. Mas é grande ganho a piedade com contentamento. Paulo, primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículo 6. Fala-se muito em piedade na terra. Todavia, quando assinalamos referências a semelhante virtude, dificilmente discernimos entre compaixão e humilhação. Ajudo, mas este homem é um viciado. Atenderei, entretanto essa mulher é ignorante e má. Penalizo-me, contudo esse irmão é ingrato e cruel. Compadeço-me, todavia trata-se de pessoa imprestável. Tais afirmativas são reiteradas a cada passo por lábios que se afirmam cristãos. Realmente, de maneira geral, só encontramos na terra essa compaixão de voz macia e mãos espinhosas. Deita mel e veneno, balsamiza feridas e dilacera-as. Estende os braços e cobra dívidas de reconhecimento. Socorre e espanca, ampara e desestimula. Oferece boas palavras e lança répitos hostis. Sacia a fome dos viajores da experiência com pães recheados de fel. A verdadeira piedade, no entanto, é filha legítima do amor. Não perde tempo na identificação do mal. Interessa-se excessivamente no bem para descurar-se dele, em troca de ninharias, e sabe que o minuto é precioso na economia da vida. O Evangelho não nos fala dessa piedade mentirosa, cheia de ilusões e exigências. Quem revela energia suficiente para abraçar a vida cristã encontra recurso de auxiliar alegremente. Não se prende às teias da crítica destrutiva e sabe semear o bem, fortificar-lhe os germes, cultivar-lhe os rebentos e esperar-lhe a frutificação. Diz-nos Paulo que a piedade com contentamento é grande ganho para a alma e, em verdade, não sabemos de outra que nos possa trazer prosperidade ao coração. Bonitas palavras. Agora vamos à nossa prece, elevando o pensamento a Deus, aos bons espíritos, a Jesus, governador da terra, que possa nos proteger, nos abraçar e nos dirigir cada vez mais para o caminho do bem. Sabemos que esses momentos difíceis, porque passamos nesse momento, nós, contigo, ó Mestre, sairemos dele mais forte. Que a gente possa entender, possa ajudar nossos amigos, parentes, pessoas que estão distantes, com nosso pensamento, com nossas palavras, com nossos maiores sentimentos. Que essa luz se espalhe por todo o nosso planeta, em todos os locais de dificuldade. Que assim seja. Bem, hoje o estudo, palestra estudo, na noite de hoje, é do capítulo 3º do livro Contos desta e de Outra Vida, pelo Espírito Irmão X, através do médico Francisco Cândido Xavier. É uma história sobre... O título é o Ferreiro Intransigente. Irmão X, pseudônimo do nosso querido Humberto de Campos, conta pra gente a história de um ferreiro que em determinado momento da sua existência ficou muito rigoroso. A sede de justiça dele ficou muito forte. E em determinado momento, ele, que era um ótimo ferreiro, procura o juiz da cidade onde ele vivia, isso aconteceu lá na Idade Média, e diz para o juiz que queria coibir mais os malefícios das violências, dos assaltos, das pessoas que eram criminosas. E queria meios mais exigentes para isso. E o juiz fala com ele: meu irmão, vamos ter calma, vamos tentar agir um pouco melhor, vamos tentar ver, porque cada ser é um ser, cada ser tem uma dificuldade,
um juiz da Idade Média com essa visão muito bonita, né? E de repente esse ferreiro, por tanto insistir, ele consegue. E o primeiro local que ele começou a influenciar foi a cadeia. Em determinado momento ele percebeu que a cadeia daquela vila ou cidade era uma cadeia muito frágil, no sentido que as pessoas que ali eram aprisionadas poderiam sair a qualquer momento. E aquilo deixou ele cada vez mais angustiado. Falou, não, não pode. Eu sou um ótimo ferreiro, eu vou fazer uma cadeia onde as pessoas não vão conseguir sair. E aí ele foi, mexeu naquela cadeia, ele fortaleceu as grades, que eram feitas de ferro, lógico, naquele tempo. Fez um pelourinho dentro da prisão, dentro da cela, e colocou um pelourinho com cadeados que as pessoas não conseguiam sair de forma alguma. E ele ficou assim, fez tão bem feito que as pessoas das cidades vizinhas, vendo aquela cadeia, falaram, nossa, mas a gente precisa de uma cadeia dessa aqui também. E aí ele começou a desenvolver outras cadeias do mesmo estilo daquela que ele tinha feito em outras cidades. E ele ficou tão famoso e tão rico que foi para uma cidade maior, uma cidade mais populosa. Passou-se o tempo, 20 anos, segundo Irmão X. E passado esses 20 anos, em determinado momento da vida, ele criou inimigos. Ainda mais naquela época. Se hoje a gente já cria, imagina naquela época. E esses inimigos foram tão assim, difíceis com ele que ele cometeu um erro. E quando ele comete esse erro, a condenação foi a prisão. Ser preso. E quando ele chega a ser preso, ele chama os amigos dele e fala assim, olha, vê se vocês conseguem me tirar daqui. Porque eu estou sendo preso de uma forma injusta. E qual não é a surpresa dele quando ele entra na cela, onde prende ele nas algemas daquela cela, ele percebe que aquela cadeia foi feita por ele. Então ele percebe que ele não iria conseguir sair daquela cadeia que ele tinha feito tão bem feita. E ele, infelizmente, segundo a história, Irmão X fala que ele morre ali dentro, desencarna dentro daquela cela. O espírito que conta a história e que Humberto de Campos coloca no livro termina assim: somente a compaixão pode salvar-nos, soerguendo-nos do abismo de nossas próprias faltas. Qualquer punição extremada que receitarmos para os outros será como a prisão do ferreiro intransigente. Os laços que armarmos contra o próximo serão inevitável flagelo para nós mesmos. O que ele está dizendo para a gente com essa lição é que na vida a gente, na maioria das vezes na nossa existência, a gente é intransigente com os outros. A gente não percebe que os defeitos dos outros são defeitos que nós mesmos podemos cometer em determinada ocorrência da nossa existência. E aí é um pedido dos espíritos: tenha compaixão. Compaixão porque todo mundo erra. Não que a gente não tenha que agir com justiça. Não que a gente não tenha que coibir, educar o erro, não. Mas que a gente haja com humanidade.
que muitas das vezes a gente se esquece na nossa existência. Quantas vezes a gente age com os outros com um olhar tão severo, que se fosse com a gente não gostaria que fosse da mesma forma. Os psicólogos falam bem do espelho, né? Os defeitos que a gente vê nos outros provavelmente são defeitos que nós temos bem acentuados em nós. São defeitos de tão grandes, quando a gente enxerga naquelas pessoas que nos avizinham, especialmente nossos familiares, amigos, parentes, a gente age com brutalidade às vezes. A gente age com intolerância, tentando coibir nos outros que a gente não consegue coibir em nós mesmos. Por isso a gente lembra de Jesus quando diz: você vê o cisco do outro, mas não vê a trave que está nos seus olhos. E às vezes ela é imensa. Ela extrapola, às vezes. Em momentos muito diversos da nossa existência. Às vezes é um olhar para aquele que trai, para aquele que mente, para aquele que é agressivo. Às vezes nós somos muito duros. Às vezes a gente quer sanar de uma vez. Mas não é assim que a providência divina age conosco. A providência divina, ela tem misericórdia, porque a justiça, ela tem que sempre tem que ser aliada com a misericórdia. Porque é a misericórdia que nos faz viver na terra como irmãos. É a misericórdia que consegue educar, ensinar e permitir que a pessoa venha ao nosso encontro no momento certo, no momento adequado que ela precise voltar. Ela não vai se sentir humilhada. Ela é capaz de chegar pra gente e falar: cara, desculpa, eu errei com você naquele dia, naquela época, naquele momento, naquela situação. Me perdoe, me ajude. Por quê? Porque eu permiti. Eu eduquei, mas eu fui brando. Eu eduquei, mas eu fui pacífico. Eu eduquei querendo educar e não me vingar. Porque a justiça pela justiça, ela pode se tornar vingativa. E não é essa a justiça divina. Não é essa a justiça que está nas bem-aventuranças. Não é essa. É a justiça de olhar os outros como eles devem e precisam ser olhados. É retribuir à pessoa o mesmo amor que nós recebemos em todos os nossos momentos. Jesus age assim conosco. Jesus agiu assim com os discípulos dele, os apóstolos. Jesus sabia desde o primeiro momento, quando ele os convoca, que eles eram falíveis. E que eles poderiam, em qualquer momento daquela tarefa, que eles poderiam falhar. E Jesus, apesar de ter sido esquecido na cruz, abandonado na cruz,
logo naquele domingo de Páscoa, que ele ressurge, e depois do comunicado de Madalena aos discípulos, ele ressurge para eles no colégio apostólico, no lar deles. Ressurge para dizer: eu entendo vocês. Eu entendo vocês. Eu estou aqui. Se ele fosse só justo, ele não teria aparecido, teria aparecido para outros. Por que eu vou aparecer para eles se eles não quiseram estar comigo até o final? Mas ele surge para eles. E com o coração piedoso. Com o coração compassivo. Ele permite que ele se aproxime dele. É uma lição do Mestre para nós. Entender o erro. Mas entender o erro na sua profundidade. Eles erraram e vão poder errar ainda mais. Porque o processo evolutivo nosso é de acerto e erro. Erramos, entendemos por que erramos, tentamos acertar, podemos errar novamente, acertamos, erramos, corrigimos e assim vamos avançando. É assim com a reencarnação. Quer mais compaixão, quer mais misericórdia do que a reencarnação? Da gente nessa vida poder fazer tudo errado. E numa próxima eu tenho a possibilidade de corrigir o que eu fiz de errado. Por causa do meu livre-arbítrio. Lógico. Vocês sabem muito bem disso. O entendimento do Cristo é: a próxima situação nunca vai ser da mesma na qual foi cometido aquele erro. Vai ser uma outra situação. Às vezes com outros personagens. Às vezes com personagens do passado. Às vezes com personagens do passado, as personagens cheios de mágoas causadas por nós. O preço é mais caro, sim, mas sempre há possibilidade de pagamento. Foi assim com o nosso querido Emmanuel. Quando o mestre encontra Publio Lentulus e fala para ele: é agora. Seu momento é agora. E sintetizando, ele diz: é agora ou daqui a milênios, daqui a 2000 anos. Agora ou mais para frente? A decisão é sua. Em qualquer um desses momentos, aqui e agora, você vai retornar para o Pai. Você que decide se é antes ou se é mais tarde. Hoje ou amanhã. Agora ou depois. A decisão é somente nossa. Eu peguei um pedaço da mensagem de Miguel no Evangelho segundo o Espiritismo, onde no capítulo Não saiba a vossa mão esquerda o que faz da direita. A mensagem é a piedade, que tem a ver com compaixão. Miguel
no item 17 desse capítulo, diz assim para a gente: a piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade que vos conduz a Deus. É a piedade que nos faz ver uma pessoa em dificuldade e nos faz olhar para ela e falar: eu tenho que ajudar. Eu sei, nós espíritas sabemos por que uma pessoa sofre. Nós sabemos disso. Mas eu posso fazer um pouco mais. Eu posso ajudar um pouco mais. E aí me movimento. É a piedade que faz com que a gente olhe para as pessoas na rua e sinta: é meu irmão. É a piedade, como nos momentos de hoje que nós estamos passando, que a gente pense: mas essas pessoas que viviam do trabalho da rua, que precisavam da ajuda diária, as pessoas que precisavam se alimentar, e o dinheiro era o dinheiro do dia para amanhã. Não é o nosso dinheiro, o salário que eu guardo, que eu posso ficar uma semana sem pagar, que eu posso negociar. Não. Para eu pagar a minha janta, ele precisa da manhã dele para pagar a janta, o café da manhã do dia seguinte. E no outro dia tem que trabalhar para conseguir a janta, o café da manhã, o almoço. E assim vai, cada dia é seu dia. É a piedade que faz a gente falar: puxa, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que olhar com outros olhos para essas pessoas. É a compaixão. Não ser intransigente com o erro dos outros. Ser justo. Como dizia o Chico de forma brilhante: é muito fácil ser bonzinho. Difícil é ser justo. Justo. Não esqueça. Não esqueçam. Está imbuído do sentimento da misericórdia. A lei divina que está no Livro dos Espíritos, a 10ª, é lei de justiça, amor e caridade. Não é 3 leis. É uma lei só. Justiça, amor e caridade. A piedade é irmão da caridade. E Miguel termina, ou melhor, no meio desse texto, diz assim: nunca, portanto, abafeis nos vossos corações essas emoções celestes, nem procedais como esses egoístas endurecidos, que se afastam dos aflitos, porque o espetáculo de suas misérias lhes perturbaria por alguns instantes a alegre existência. Temei conservar-vos indiferentes quando puderdes ser úteis. Cuidado. Combata o teu egoísmo. Que a gente combata o nosso egoísmo. Nossa vontade de ficar quietos enquanto o mundo sofre à nossa volta. Estamos em casa nesse momento. Mas podemos fazer alguma coisa mesmo estando em casa. Muito obrigado.